E aí, vizinhos, vizinhas, tudo bem? Mais uma vez a gente volta aqui com a série de vídeos. Desta vez a gente está com o nosso amigo, o Dr. Cândido Flauzino. Ele é psicólogo e fundador da Liberté Saúde Mental. E estamos também com o Dr. Giovanni Mício. Ele é psiquiatra e fundador da Mentalme. Esse é mais um bate-papo que a gente vai falar sobre o isolamento social, sobre Covid, saúde mental. E pensando nisso, a gente precisa criar aqui algumas definições, né? Então, eu vou começar com o Dr. Giovanni. Qual a diferença de tristeza, depressão e de ansiedade? Eu acho legal essa pergunta, eu acho interessante começar com essa pergunta porque ela é importante para a gente separar o que é uma coisa normal e esperada numa situação como que a gente está vivendo e o que não é normal, né? O que é uma coisa que já tem um problema de saúde do sistema nervoso, né? Que é um problema de depressão, de um transtorno de ansiedade. Então, veja, numa situação de estresse, como que a gente está vivendo, é normal as pessoas ficarem tristes, né? Ou ficarem preocupadas. Isso é normal, né? A tristeza é uma reação normal da vida, a preocupação também. Mas isso é diferente, a tristeza é diferente da depressão, que é quando o sistema nervoso já não está mais conseguindo exercer as funções dele adequadamente. Então, por exemplo, uma pessoa com uma tristeza, ela tem um motivo muito específico para se sentir triste e, tirando isso, ela não tem mais nada. Ela funciona bem. Diferente de uma pessoa com depressão, em que ela identifica que ela tem uma sensação inadequada, uma emoção que é inadequada, ela ou as outras pessoas, alguém consegue perceber que aquela emoção ela está durando muito mais tempo do que deveria, ou ela está muito mais forte do que deveria, e ao mesmo tempo essa pessoa desenvolve alterações no funcionamento biológico do corpo dela. Então ela tem alteração de sono, ou dorme demais, ou dorme de menos, ela tem alteração de apetite, ela come demais ou ela perde o apetite completamente. Ela tem alteração na velocidade dos pensamentos, então a cabeça fica remoendo pensamento, muita ideia, ou pensando muito rápido, ou o contrário, fica pensando muito devagar, com dificuldade para raciocinar. A motricidade dela, a maneira como essa pessoa se movimenta, ela fica agitada, anda de um lado para o outro, né, sem rumo, ou o contrário, ela se movimenta de maneira muito lenta, muito devagar. Então, veja, todas essas coisas são funções organizadas ou comandadas pelo cérebro, pelo sistema nervoso. Quando a gente identifica que tem um conjunto de coisas que o cérebro deveria estar fazendo e ele não está fazendo por um período de tempo persistente, veja que não é um dia, né? A pessoa tem insônia e ficar andando de um lado para o outro, às vezes pela casa, quando tem um problema, é relativamente normal. Agora, isso quando persiste por mais de 2 semanas, aí a gente entende que isso já virou um problema, né, de saúde fisiológica do sistema nervoso. E aí isso já é um problema, né, de saúde mental. A diferença entre ansiedade e depressão está basicamente no tônus emocional, né? Então, uma pessoa com depressão, ela tem todas essas alterações de funcionamento e ela tem tristeza, né? Uma pessoa com transtorno de ansiedade, ela tem todas essas alterações de funcionamento e ela tem preocupação, apreensividade, insegurança. Então, é basicamente essa a diferença e a definição principal de o que é um problema de saúde, uma doença e o que não é. Eu acho que esse é um ponto crucial para a gente determinar quando é que uma pessoa precisa buscar um determinado tipo de ajuda ou não, né? Assim, só complementando, tem alguns pontos importantes. Os dois extremos são perigosos, né? A gente achar que assim, a pessoa sentiu uma tristeza, logo ela está com depressão, porque tem muito isso hoje, né? Então fulano está deprimido. Uma coisa é você ter uma doença depressão. Outra coisa é você ter um episódio depressivo, né? Que é saudável, que é bem-vindo. Todos nós, ao longo da vida, passamos por esses episódios depressivos. E igualmente a ansiedade, né? Uma coisa é você estar eventualmente preocupado, agitado, outra coisa é aquilo persistir, que te gera um quadro de insegurança mais grave e tal. Então, né, porque também assim, é como se hoje não pudesse sentir tristeza, não pudesse ficar agitado, não pudesse ter nada, nenhuma oscilação. Não, essas oscilações elas são bem-vindas e principalmente
se nós pensarmos numa situação como essa que nós estamos vivenciando, que é da pandemia, onde as pessoas têm que ficar isoladas e tal. E também o outro extremo é que quando a pessoa está também num quadro de ansiedade muito grave, está de fato deprimida e as pessoas negam isso, falam, não, estou tudo bem, vai passar, e aquilo vai também cronificando, né? E vai só piorando por resistência também de não procurar ajuda, de não olhar o que está acontecendo. Então, é importante ficar alerta, né, para esses extremos que nós acabamos muitas vezes, né, não nos atentando.